Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o locutor Rangel, né? O irmão de vocês, né? Em Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, vi uma notícia na página Fatos Desconhecidos que dizia assim: olha, pais assinam a doação de órgãos e no dia seguinte, filho de 13 anos desperta do coma. Médicos reconhecem, foi Deus. Né? Aí um comentário me chamou a atenção, né? Um comentário de uma pessoa na página. Colocou assim: ó, como Abraão iria sacrificar Isaac e no último momento Deus proveu, eu creio. E através desses comentários vieram outros comentários de pessoas, né, de outro tipo de fé, ou até mesmo ateus, né, que não acreditam em nada. E um deles comentou assim, um deles comentou, né, não sei exatamente como é que foi, mas um deles comentou assim, se Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, perdão, ele é onisciente, ele sabe, né, o que Abraão está fazendo, qual é a mente de Abraão. Então, por que ele deixaria Abraão sacrificar o seu filho e no último momento ele parar, como se fosse uma brincadeira, como se Deus estivesse brincando com Abraão? E além desse comentário, existem outros comentários em outros tipos de vídeos de ateus que sempre dizem e tentam conflitar a fé cristã e o que a Bíblia diz, né, como uma história de Jó, que diz por que Deus faria uma batalha com o diabo para ver se Jó testaria a fé de Jó porque o diabo o falou. Né? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez com que a família de Jó toda morresse e depois restaurasse uma outra nova? Meus irmãos, primeiramente eu vou falar sobre essa postagem do adolescente, que hoje em dia ainda está vivo, com algumas sequelas, mas vivendo normalmente, glória a Deus. É isso, para honra e glória do Senhor, é maravilhoso. Vocês percebem, meus irmãos, que até os próprios médicos e a ciência, né, não questiona a existência de um Deus. Né? A maioria da ciência, tirando um pouco da religião, com provas científicas, acreditam que sim, existe um ser maior. Né, e que Cristo veio à Terra. Então, meus irmãos, os ateus, que é em minoria, sempre vão questionar passagens bíblicas, sempre vão questionar o que Deus faz, o tratamento que Deus tem com o ser humano. Mas eles esquecem que a principal causa do pecado, a principal causa da queda humana foi o próprio homem, o próprio ser humano. Então, meus irmãos, não há o que questionar. E aí, eu comentei aqui, falei, e quando eu falei aqui, o cara me respondeu, né? A ameaça de sofrimento eterno em caso de uso da lógica só funciona para mentes pequenas. Mas nesse caso, a mente pequena é a dele, meus irmãos. Porque, como eu falei aqui, a maioria da ciência, né, não afirma que o Big Bang que criou a Terra, que foi uma explosão do nada que veio isso tudo. Mas sim, a maioria, sim, avisa e questiona certamente que há um ser maior, que a gente não veio do nada, que a gente não veio de um Big Bang. Entende, meus irmãos? Então, mente pequena é aquela que questiona o óbvio, aquela que questiona a maioria da certeza. Porque a maioria da certeza, além da religião, a ciência, diz que Deus existe, diz que é um ser maior. Então, os ateus são sempre a minoria e sempre os que questionam a veracidade dos fatos. E eles sempre vêm com fontes não confiáveis ou fontes que é apenas de suposições ou ideias deles mesmos, opiniões deles mesmos. Mas já a ciência, já os fatos corretos, sempre vai tender a ser maior. A dizer, através de pesquisas, através de buscas, que existe um ser maior e que, na verdade, o que a Bíblia diz não é um conto de fadas, não é um livro qualquer, e sim é um livro verdadeiro e é o que explica o que vem de Deus, o que vem do Pai eterno. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento explica isso. E, meus irmãos, a gente sabe que fontes não cristãs que provam que Jesus existiu. Existem várias fontes não cristãs de filósofos, etc., que não eram cristãos, que não acreditavam em Deus, que tinham outras religiões, e mesmo assim provaram que Jesus existiu. Uma questão de Tácito e Plínio, né, em seus livros, em suas cartas, sempre falavam sobre Jesus, sobre a sua crucificação, sobre este evento. Eles viveram basicamente quase numa época certa ali, junto à crucificação de Cristo. E eles confirmavam que aconteceu aquilo. Joséfo e o Talmud, que é o Talmud babilônico, né, compilado entre 200 e 500 depois de Cristo, que registra. Na véspera da Páscoa, o Yeshu foi enforcado. Ele praticava feitiçaria e desviou Israel. Isso está escrito em Sanhedrin 4:3a. Ou seja, meus irmãos, provas não cristãs provam que Jesus existiu. Provas não cristãs, afirmam que existe um ser maior. Então, qual o questionamento dos ateus? Sempre é o mesmo? Sempre o porquê que Deus fez Jó sofrer e perder toda a família? Por que ele matariam pessoas? Lembre-se que os filhos de Jó e a sua esposa não acreditavam no Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, Deus ele pegou aquela parte ali, aquela passagem de Jó, pegou o teste de Jó, ele testou o Jó através disso, através da perda daqueles que não criam nele. Você acha que se os filhos de Jó e a família dele fossem unidas com Jó, crescem em Deus também, Deus mataria aquelas pessoas? Faça esse questionamento mentalmente. Eu acredito que não. Então, meus irmãos, o vídeo ficou um pouco longo, mas para tentar refutar um pouco o que os ateus tentam questionar, como a questão de Abraão e de Isaac, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele fez isso para testar a fé de Abraão, para testar até quando Abraão iria por fé em Deus mesmo, por a fé verdadeira que ele tinha no Deus vivo. Porque o que Deus deu, ele tomou, como aconteceu com Jó. E o que Jó disse? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele questionou, ele entrou em uma depressão profunda, teve uma lepra, uma doença muito triste, muito horrível, foi questionado pelos amigos, a sua ex-mulher falava para ele amaldiçoar Deus e morrer. Ele mesmo questionando a Deus, em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele chegou e falou assim, Deus não nada, eu não quero mais nada com Deus. Mas ele sempre o questionou. Porque os amigos diziam, você pecou, Jó.
Se está acontecendo isso é porque você pecou. Mas ele sempre dizia, eu tenho na minha mente que eu não errei. Eu sou um pecador miserável, mas eu tenho na minha mente que eu não errei para isso estar acontecendo comigo. E Deus sabia que ele não errou, mas aquilo ali era um teste que era necessário ele passar. Elias, quando desafiou os profetas de Baal, ele foi desafiado por Jezabel, ele foi caçado para morrer, ele se escondeu e entrou em uma depressão. A Bíblia não fala claramente que ele teve depressivo, mas ele entrou em uma depressão. Deus enviou o anjo para enviar comida, para enviar mantimentos para ele e para o dizer: Deus está contigo, não tem para que você o questionar e nem para que você está neste momento que você está passando de depressão. Então, meus irmãos, fica esse questionamento e fica essa fala para vocês, como eu falei, o vídeo ficou um pouco longo. Além de Elias, né, além dessa questão da ciência comprovar a veracidade que existe um ser maior, que Jesus Cristo veio à Terra, né, existe também a passagem de Elias e Jó, existe também Jeremias, em que Jeremias diz, maldito seja o dia que eu nasci, assim como Jó falou, quando ele passou por aquilo tudo. Ou seja, você acha que tudo era flores? Você acha que aquele que Deus escolhia não teria que passar por prova? Claro que não, meus irmãos. O primeiro assassinato por inveja foi de Caim com Abel. Então, os primeiros humanos da Terra, depois do pecado de Adão e Eva, já passavam por tudo isso que a gente passa hoje em dia. Então, aquele questionamento de que se Deus é bondoso, por que ele deixa crianças morrerem? Por que ele deixa crianças terem câncer, entrar em coma? Por que ele deixa pessoas de bem perecerem assim, ser mortas por um ladrão, pela mão de um malfeitor? Isso tudo é pelo pecado, meus irmãos. Mas quem crê em Cristo, quem tem no seu coração a fé verdadeira e o que Jesus prega, o que Deus nos ensina, esse não está condenado. A sua alma está liberta, a sua alma está salva, não está mais cativa. Então, mesmo que morra na carne, sua alma viverá, seu espírito viverá, e na volta de Cristo, reinará com Cristo na terra. Lembre-se disso e leve isso no teu coração, no coração de vocês. Como eu falei, vou repetir, o vídeo ficou longo, mas é bom ter essas explicações. Tanto para refutar o pequeno grupo de ateus, a minoria, que sempre vem com ideias ou da sua própria mentalidade, ou de pesquisas errôneas, que na verdade não mostra prova nenhuma ou provas poucas que não dão ideia do que a ciência, do que a arqueologia, do que a religião estuda e do que a religião busca, né? E entre outras coisas, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Levem isso no coração de vocês. Cristo veio para nos salvar, para nos libertar da morte eterna, da condenação eterna, e ele vive para todo sempre, e ele voltará para buscar o seu povo, meus irmãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe.